não é? Então tem de tudo. Eu estava vendo lá um e-mail que nós recebemos também no hospital e tinha sido cancelado um evento grande que eles tinham feito lá, remarcaram algumas datas porque acho que eles tinham feito um ciclo de várias palestras e várias pessoas diferentes falando, e aí parece que tiveram que replanejar, às vezes acontece, né? E outro dia também estava assistindo um grande evento também até internacional e eu vi que falhava muitos vídeos. A conexão de todo mundo, às vezes, ela acaba oscilando, né? Então, assim, em todos os lugares tem oscilação de lugar também. Acho que podemos começar, né? 7 horas. 7 horas, então eu vou começar conversando aos pouquinhos aqui, a hora que a doutora Luciana entrar, a gente... Já entrou, já está aí. Já entrou? Boa noite, Luciana, tudo bem? Boa noite, Lu. Boa noite, estou aqui. Tá, ok, tudo tranquilo? Deu certo? Por enquanto? Deu tempo. Tranquilo, né? Nós estávamos aqui falando, aqui nos bastidores do nosso evento, que até grandes corporações cancelam, cai conexão, falta palestrante. A Andréia pediu para avisar a gente que ela estava com o marido dela internado ontem, né? Estava passando mal. Talvez ela entre agora no finalzinho, tá? E ela pediu para adiantar um pouco isso. E ela estava acompanhando o procedimento dele no hospital. Então, assim, boa noite a todos. Acho que a gente pode começar, eu vou começar me apresentando. Eu sou mãe também, sou educadora, né, pedagoga, psicopedagoga, trabalho na área da saúde, e as nossas conversas aqui, o nosso ciclo de conversas, nós vamos trazer reflexões sobre esse tempo de confinamento para todos nós, isolamento social. Para algumas pessoas isso gerou um pouco de ansiedade e gera um pouco de expectativas. Então, assim, nesse momento nós estamos pensando justamente como que nós vivenciamos isso e como que nós podemos sair melhor dessa situação. Então, assim, baseado em algumas coisas que nós estamos lendo e acompanhando, vamos tentar conversar, uma conversa aberta, né, uma ideia de trazer um ciclo, então, ter outras conversas, até com outros profissionais diferentes, e verificar como que nós podemos trabalhar essa realidade para nossa família, para os nossos filhos, essa ideia de home office que parece que veio para ficar, para a gente que é mulher e tem dupla jornada. Então, assim, como é que ficou antes, nessa questão da pandemia, dessa quarentena que nós estávamos, para os nossos filhos, como que nós vamos ajudá-los a sair disso, porque até agora eles não saíram também, eles estão ainda em confinamento, algumas pessoas estão mais, outras menos, né? E daí a gente vai conversando. Então, assim, eu convidei 3 pessoas para conversar com a gente, a doutora Luciana, que tem 2 crianças, né? Então, assim, a gente vai acompanhar a fala dela, e a Alessandra também tem um filho, né? Então, também é mãe, a mesma coisa, com a criança em casa, estudando. E a Andréa Maciucci, que é psicóloga clínica, está em atendimento esses dias todos também na clínica dela, e ela acaba trazendo também uma realidade para a gente, tá? Então, eu vou convidar cada colega para se apresentar, e aí eu vou conversando também alguns pontos que eu quero ir perguntando para cada uma poder ir falando da realidade delas, tá bem? Então, assim, doutora Luciana, você quer se apresentar? Por favor. Boa noite, é um prazer estar aqui. Foi muito interessante porque nós nos conhecemos agora na pandemia, e justamente nas nossas conversas, né? A gente falou dessa questão de todo mundo, de alguma forma, estar preocupado, estar angustiado, e essa divisão de preocupações, angústias, como que cada um está fazendo, como que a gente pode ter uma vida diferente daqui para frente, foi também que nos motivou a fazer esse ciclo de conversas. Tanto, né, eu, a Patrícia, a Andréia, no nosso novo trabalho, né, durante a pandemia, como também, assim, várias pessoas, amigos, grupos de WhatsApp, todo mundo compartilhando essas novas vivências durante a pandemia.
durante a pandemia, todo mundo, de alguma forma, está preocupado, angustiado, por causa da doença, né? Nós estamos numa situação que é única, na nossa vida, tanto pelo medo da doença, todo mundo fica pensando, será que eu vou ter? Quando que eu vou ter? Como que vai ser? Como que vai ser com as minhas pessoas queridas, que são de mais de risco? E também, assim, algumas pessoas... Deixa eu só te interromper rapidamente. Acho que eu só pedi para o pessoal fechar o áudio, que está dando microfonia na sua fala e está difícil de te ouvir. O legal também seria pôr um fone. O fone ele ajuda a canalizar um pouquinho o som. Patrícia, tem alguma o fone pessoa pedindo autorização para entrar. Você pode dar uma olhada? Pode ser, consegue autorizar? Não. Tá, eu vou ver se eu consigo autorizar aqui, e aí, conforme for, eu transfiro a propriedade, tá? Aí você autoriza aí. Enquanto Vocês eu estou tentando aqui. Telefone, vocês querem começando, Alessandra? Então, eu vou comentar mais uma coisa, então. Eu li uma pesquisa bem interessante do professor Wilson, da USP, da FEA da USP, o professor Wilson Amorim, e ele fala sobre a ideia do home office nesse momento, né? Então, ele traz para a gente uma realidade de uma pesquisa que ele fez. Ele comenta que na pesquisa dele, 70% das pessoas preferem a ideia do home office, né? E ele fala que ele fez a pesquisa e até se surpreendeu um pouco com os resultados, entre pessoas que são altamente qualificadas e que acharam que trabalhar no home office para eles estava bem confortável por 3 motivos. Primeiro, eles não tinham nenhum deslocamento para chegar ao trabalho. No segundo momento, eles não se contaminariam, porque estariam em casa realmente confinados, né? E que era realmente mais confortável trabalhar em casa, otimizar o tempo. Então, assim, uma dessas pesquisas já ajuda a gente a começar a pensar que existe um favorecimento em relação ao home office. Em compensação, ele também traz que nem todas as pessoas estavam adaptadas, então muitas pessoas precisaram preparar lugares para trabalhar em casa, dividir, então, o espaço, né, para o trabalho profissional, né. No caso, às vezes, tem mais de uma pessoa na casa para poder compartilhar esses espaços, né, então, como é que fica, como que as pessoas estão se organizando, né. No caso, como que as pessoas dividem esse espaço para trabalhar. Eu acho que até nos nossos participantes, nós recebemos as inscrições, recebemos algumas perguntas deles, algumas sugestões de fala aqui, e algumas pessoas trazem isso. Umas trazem a ideia de como nós estamos encarando o desafio para cada um, isso é um desafio para todos nós, e como que as pessoas dividem esse espaço, como as pessoas acham um espaço mais subjetivo, mais de cada um, e também como que as pessoas organizam o dia a dia em relação aos seus filhos, o dia a dia da mulher, como é que ela fica, né? Principalmente algumas que saem de casa, não estavam no confinamento. E as que estão em casa, como é que elas estão lidando com isso? Então, assim, essa é um pouquinho da fala que a gente vai poder tentar colocar para cada uma de vocês, tá? Então, acho que a doutora Luciana já retornou, e a Alessandra também, se quiser agora se apresentar. Alessandra, se apresenta, fala um pouquinho de você. Eu voltei, tá funcionando? Melhorou? Vocês estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Melhorou? Quer seguir a ordem? Quer que eu volte? Então, acho que eu também... Luciana, quer seguir? Acho que pode seguir depois. Tá bom. Uhum. Então, eu sou Luciana, eu sou médica, reumatologista do Hospital das Clínicas, e foi justamente, voltando rapidamente, lá no Hospital das Clínicas, agora na pandemia, eu e a Andrea fomos cedidas para a humanização, e nós conhecemos a Patrícia. Então, foi nesse momento de pandemia que nós nos conhecemos e conversando sobre as angústias, as dificuldades que todo mundo estava passando, com relação até às experiências pessoais, a gente teve ideia de fazer esse ciclo de conversas. Tendo, assim, um lado, vou falar mais do meu lado, como médica e como mãe também, né? Tenho 2 meninos, um de 6 e um de 4 anos, e a gente percebeu, assim, tanto nos nossos amigos, nos nossos familiares,
nas nossas conversas de WhatsApp, que todo mundo está num momento difícil da vida, né? É uma situação que é única, que nós nunca tínhamos vivido, e todo mundo, de alguma forma, está preocupado, está angustiado com a própria doença em si, que é uma doença que é potencialmente, né, grave, que tem uma frequência de por volta de 10% de ter casos mais graves, mas pensando numa situação, numa doença que é tão contagiosa, você ter 10% de pessoas que vão ser mais graves se torna um problema muito importante. Então, a gente tem a questão de pessoas queridas que ficaram doentes, pessoas que a gente conhece que também perderam seus entes queridos, então, assim, numa situação que é difícil, é uma situação de perda mais complicada, onde o luto é difícil, onde existe um distanciamento, um isolamento, muitas vezes você não consegue acompanhar esse momento da doença, então é uma doença mais complicada. Também traz um impacto financeiro que é muito importante para muitas pessoas, né? Então, isso vai afetando uma cadeia de dificuldades mesmo. O medo, eu acho que, principalmente no começo, quando a pandemia chegou aqui no Brasil, todo mundo pensou, quando que eu vou pegar, né? Como vai ser quando eu pegar? E também o medo de alguma pessoa, algum familiar, alguma pessoa querida que é mais de risco também pegar a doença. Então, a gente também sente essa questão do medo, de uma ansiedade generalizada, né? Há algumas questões, assim, práticas do dia a dia, né? O que a gente vai fazer com as nossas crianças, que também, então, assim, a gente teve a nossa rotina alterada, as crianças tiveram a rotina delas alterada também. No caso das crianças, o risco da doença, de ter um quadro mais grave, é bem pequeno. Mas a gente tem que ver principalmente a questão psicológica, né? Elas também tiveram a rotina alterada, elas tiveram que ficar confinadas em casa, as crianças precisam gastar energia, precisam de brincar, então se relacionando com os amiguinhos da escola, eles também sentem falta. Nos casos dos meus, que são menores, né, mais essa questão da energia, às vezes os vizinhos reclamam, porque eles têm que gastar energia dentro do apartamento. No começo eles ficaram um mês fechados dentro do apartamento, sem nem sair de casa praticamente. No caso de crianças maiores, adolescentes, já entra também uma questão da ansiedade, porque eles já entendem um pouco, já veem jornal, já entendem o que está acontecendo, que existe riscos com a doença, né? Com relação aos nossos idosos, né? Os idosos são os que estão sendo mais afetados, que são os de mais risco, tem que fazer, né, um isolamento mais importante mesmo, e muitas vezes já são pessoas, né, que estão solitárias, estão tendo que ficar sozinhos, estão distantes. Isso eu conversava muito com as minhas amigas, que os avós estavam muito tristes de não ver seus netos, e os netos muito tristes de não poder ir visitar seus avós. Então, a gente criou toda uma situação que não é só a doença em si já traz essa gravidade, já traz toda essa mudança de rotina, e além disso, tem a questão do isolamento e todas essas questões de mudança financeira, mudança de vida, distanciamento das pessoas que a gente gosta. Então, a gente começou a pensar como é que, assim, vai ainda demorar para a gente ter uma solução mais definitiva, para a gente ter, né, uma vacina, para a gente estar realmente seguro nas nossas relações. Então, como que a gente vai fazer para ter essa nossa vida enquanto a gente não está seguro, enquanto o vírus está circulando por aí? Então, assim, algumas questões do ponto de vista médico são importantes, porque assim, é muito importante o cuidado com o vírus. Uma coisa boa é que a gente viu nesse tempo que realmente os cuidados que a gente está tomando, eles protegem, né? O uso de máscara é muito importante, o distanciamento, a lavagem de mãos, né? Todo esse cuidado com a higienização. Mas a gente também não pode adoecer de outras coisas, né? Então, aumentou muito o índice de ansiedade, de depressão.
de outras doenças, né? Os gestores de hospitais falando que os pacientes com outras doenças estão chegando mais graves, porque eles demoram mais para procurar o atendimento por causa do coronavírus. Então, chegam infartos, em vez de chegar na fase inicial, chega numa fase mais grave, onde já fica mais grave o quadro. Então, a gente não pode esquecer de cuidar da nossa saúde e também de outras questões. Por exemplo, se a gente fica totalmente em casa, sem fazer atividade física, principalmente os idosos, vão perder massa óssea, o idoso com osteoporose, perdendo massa óssea, vai perder massa muscular. Então, a gente tem que começar a pensar em soluções que sejam seguras e que nos ajude a cuidar da nossa saúde física e mental, ao mesmo tempo que a gente toma os cuidados para o vírus. Então, é isso que a gente quer começar, né, a conversar aqui. Hoje a gente vai falar um pouco assim, de cada desses tópicos que podem ser abordados, e aí a gente aguarda alguma pergunta que também que vocês tenham. Vou aproveitar aqui, doutora Luciane, e vou até aproveitar junto com isso, já vou emendando aqui as perguntas, tá? E aí você vai respondendo, e a Alessandra também, a hora que ela quiser começar a falar. Você me surpreendeu, por exemplo, as crianças, né, suas crianças, o Felipe e o Lucas. O Felipe tem 6 anos, o Lucas 4, não é isso? Então, assim, doutora Luciana, você falou, eles já assistem jornal, eles já estão entendendo, é bem interessante, porque a gente imagina, a gente como adulto tem uma noção da realidade, do perigo da doença, né? O impacto do isolamento, estar em casa, tudo. Agora, sim, a senhora me traz uma realidade da criança muito pequena. Eu tenho 3 filhos, eles ficaram em casa o tempo todo, estão confinados, estão no isolamento social, mas eles são jovens adultos. Então, assim, eu tenho uma filha de 21 anos, que estava na faculdade, precisou interromper, então a gente ainda vai voltar nessa questão da educação, né? Precisou não ir para a faculdade, não sair de casa, não encontrar os colegas. Eu tenho o Leonardo, de 20 anos, aquela pessoa prestando vestibular, entrevista de emprego, e de repente para tudo também. E a minha filha Esther, que tem 13 anos, e que também não podia ir para a escola e encontrar os colegas. Então, assim, eles têm bem presente essa realidade, né? Então, assim, depois eu gostaria que a senhora trouxesse mais essa questão das crianças tão pequenas, né? Porque, tudo bem, eles estão em casa, eles estão confortáveis, a criança pequena tem menos tempo, noção de tempo do que o adulto, do que o jovem adulto, do que o adolescente, cada um sente de um jeito o impacto, mas colocar mais questões sobre como as crianças sentiram realmente isso, porque está longe da vovó, longe da criança que ela gosta na escola, longe da professora que ela adora. Então, assim, é realmente bem importante a gente conseguir manter o equilíbrio emocional como mãe, para a gente ajudá-los também a passar por isso, não é? Então, assim, vou devolver a fala para você, tá? E aí, depois a Alessandra querendo falar, se apresentar e falar, ela também já fala da criança dela, né, do Rafael, que tem 8 anos, também está quase ali, né, tá bem? As mesmas idades, bem pequenos. No meu caso, são a questão das crianças menores mesmo, eles ainda não assistem a jornal, não sabem dessa questão tanto da gravidade, das perdas, né? Então, a questão deles, assim, é mais de ficarem em casa. Então, assim, com a criança pequena, o que eu acho, são crianças que precisam gastar energia e que, de repente, toda a sua rotina foi alterada. Eles se encontravam todo dia com os priminhos, com os amiguinhos, com os avós, tiveram toda essa rotina alterada. O meu filho mais velho está na alfabetização, eu vejo que é uma preocupação das mães, né, do grupo da escola, é a questão da alfabetização. E, por outro lado, também, eu acho que essa pandemia trouxe para a nossa vida ficar um pouco, né, menos, aqui em São Paulo, a gente tem uma vida muito corrida. Então, assim, eu acho que essa questão, eles estavam sempre na correria, vamos ir para a escola, tá atrasado. Então, assim, essa questão da correria diminuiu, acho que aumentou o tempo com os pais. Então, assim, algumas coisas para as crianças foram até benéficas. Mas, por outro lado, eu acho que, assim, para a criança é muito importante, primeiro, por isso eu quis falar, assim, para a criança, o coronavírus em si, o risco da doença é baixo, mas esse risco psicológico provavelmente é o que é mais importante para a criança. E muitas vezes, né, os pais, eles estão com medo, estão sobrecarregados, porque há uma sobrecarga, né, principalmente nos primeiros dias da pandemia.
Bom, a gente não parou de trabalhar, né? Então a gente tinha que trabalhar, eu e meu marido, nós nos dividíamos em casa com as coisas de casa, com a aula virtual das crianças e com todo o resto, né? Arrumar a casa. Então, assim, houve uma sobrecarga importante, então você está sobrecarregado e você tem que estar tranquilo com as crianças, né? Então também é um grande desafio para os pais, mas essa questão é muito importante para a criança, porque a criança ela já também está com a sua rotina alterada, ela está deixando de brincar com o que ela costuma brincar. Eu acho que é muito importante que se crie uma rotina, né? A criança precisa de rotina para ela ficar mais tranquila. A gente tem que se reinventar, né? Além das aulas virtuais, nos meus que são pequenos, são poucas atividades, né? O que eu tentei fazer foi, comprei livrinhos didáticos mesmo, da idade deles, comprei livros de dobraduras, comprei, né, massinha, tela, coisa de fazer pintura, né? Então, assim, a gente tem que se reinventando. E, assim, foi muito bom no momento que a gente pôde, assim, aqui no meu prédio, não estava podendo sair, tinha que ficar dentro do apartamento, foi por uns quase 2 meses. No momento que a gente começou a poder usar, né, a quadra, também foi muito bom para poder criar uma rotina também de descer, para brincar, para gastar energia. Acho que foi muito bom para eles. Eu acho que para a criança, todo esse sentimento, então, a gente tem que se policiar com toda essa sobrecarga, com todo esse medo, que principalmente no começo, né, que a gente está passando toda essa situação, você tem que tentar não transmitir isso para eles, tentar ter brincadeiras lúdicas, ler livros, eles gostam, né? Então, a gente tem ainda que se reinventar. Então, por isso que também é tão importante a pessoa que não está conseguindo, assim, eu acho que as soluções são personalizadas, cada pessoa vai ter que descobrir qual é a solução para você e para sua casa, de como que você que vai conseguir ter um equilíbrio, porque a gente vai ter essa vida alterada por um tempo ainda. Então, eu acho que se você não está conseguindo ter essa sua solução personalizada e atingir esse equilíbrio, também é importante que você converse, que você veja as soluções dos seus amigos, ou até mesmo uma ajuda profissional. Que legal essa ideia, doutora Luciana, de trazer os jogos, de trazer livros didáticos, livrinhos paradidáticos de leitura, porque assim, isso daí preenche o tempo da criança, desenvolve a imaginação, o imaginário dela, então assim, nunca é perdido, esquecido, todo esse conhecimento que ela vai assimilando nesse tempo, fora o convívio familiar, né? Então assim, o que a gente percebe na sua fala é que você teve muito presente com as crianças nesse sentido, né, de realmente ocupar o tempo deles de uma forma bem saudável, né, e bem construtiva. Isso é bem legal mesmo, porque eu acho que é isso que a gente está precisando, compartilhar essas receitas de cada mãe, cada uma tem o seu espaço, cada uma tem as suas soluções, mas quando a gente compartilha, olha, eu brinquei com a massinha, eu sentei no chão com a criança, isso daí é bem legal da gente compartilhar com outras mães, porque como que você consegue preencher o tempo de uma criança um dia inteiro que ela precisa gastar energia, não é verdade? Quer dizer, diferente do espaço dela onde ela ia para a escola, ou ia para o esporte, vai para a natação, vai para o inglês, vai para a casa da vovó, mas de repente você está dentro do mesmo espaço, dividindo até com o seu tempo de trabalho, não é verdade? E tendo que ser bastante criativa, bem criativa mesmo. Então, assim, muito obrigada por toda essa colaboração da sua fala, viu, doutora Luciana? Esse pra gente é excelente. Patrícia, eu queria... Tem alguns recados aqui. Algumas pessoas estão tentando entrar e aguardando autorização. Ótimo, vamos ver então, já vejo isso. Vou providenciando aqui, Ale. Tá, e eu queria pedir para os participantes deixarem o seu áudio desligado, porque está tendo um ruído aí no fundo e está atrapalhando um pouco o som. Tá bom? Quer falar um pouquinho agora, Ale? Aproveitar, se apresentar, contar sua rotina um pouquinho também, contar sua rotina com o Rafael. O Rafael já está alfabetizado. Eu acho que parece que o filho da doutora Luciana também já está, né, doutora Luciana? O Felipe já está alfabetizado, né? Então, assim, a criança alfabetizada, ela consegue até escrever um bilhetinho, escrever uma cartinha sobre o que está acontecendo, ela consegue ler, ela ocupar o tempo dela de um outro jeito. A gente sabe que a criança, quando ela aprende a ler e escrever, talvez a gente se lembre um pouco de quando nós éramos criança, ela conquista o mundo.
ela percebe, assim, que ela consegue participar de outras coisas que ela não participava antes. Então, assim, a importância da criança que já conseguiu ser alfabetizada, e nesse momento, pelo menos, está dentro de casa. No mínimo, ela consegue também se distrair com um livro e conseguir ocupar um pouco o tempo dela, porque a partir do momento que a criança ela ganha gosto por uma historinha, ela tem vários momentos onde ela vai voltar para conversar com aquela personagem da história e vivenciar aquelas histórias que acabam distraindo e ocupando o tempo dela. Então, quer comentar um pouco, Alessandra? Sim. Bom, a rotina familiar, ela, claro, acho que está difícil para todo mundo, né? É um período de adaptação. É um dos temas que eu queria contribuir aqui para a nossa conversa, né? A experiência familiar. Eu acho que eu ia terminar por ele, mas vou começar por ele. Eu acho que a gente precisa Faz parte, né? a gente precisa manter aí um equilíbrio, né? Até por conta das nossas emoções, que estão muito afloradas aí nesse período de pandemia. Paty, acho que você também precisa fechar seu áudio, que está tendo um... Vou fechar, estou fechando agora. Desculpa, Ale, me chama a atenção, eu também esqueço. E as autorizações também para o pessoal entrar. Eu acho que a gente está lidando com emoções das mais diversas, né? Então, é importante que a gente tenha essa consciência de que é um período que vai passar e que a gente está enfrentando um momento completamente adverso e fora da nossa rotina, né? Então, precisa, sim, manter o equilíbrio e aprender com essa experiência, né? Eu vejo que com as crianças e com a família em geral, marido, filhos, eu acho que a gente tem que estabelecer um diálogo, uma comunicação bastante aberta, estabelecer as negociações, né? Eu acho que a gente, estando em casa, a gente tem um espaço único para todos desenvolverem as suas atividades, a sua rotina, então é aula, é trabalho, né, é reunião, então a gente precisa dividir bem esse espaço, a gente precisa negociar, precisa do apoio um do outro, né, da colaboração, especialmente para as tarefas de casa também, que a gente precisou se reorganizar, né, coisas que a gente não estava acostumado a fazer, passamos a fazer, o que não sabíamos fazer, aprendemos a fazer, e acho que é uma dificuldade para todos, e fundamental aí nessa relação mesmo o diálogo, é a negociação e a empatia, né, a gente entender cada um as suas necessidades, as suas dificuldades e tentar encontrar um equilíbrio, né? Meu filho teve muita dificuldade no início das aulas digitais, das aulas online. Hoje ainda não é fácil, até porque eu acho que não é a melhor, está longe de ser a melhor modalidade de estudo para as crianças, né? Os adultos se adaptam muito mais fácil a isso. Acho que para as crianças é muito mais difícil. Então, ele ainda tem dificuldade de passar horas na frente de um computador, até porque é uma criança de 8 anos, cheia de energia, que gosta de se movimentar, de estar com os amigos, então é difícil, sim. Eu tentei estabelecer no começo da pandemia algumas rotinas, até estabelecer algumas regras, né, um pouco mais rígidas, de tempo de videogame, tempo de TV, de eletrônico, mas a gente vai vendo que, na prática, não dá muito para assumir esse tipo de regras, porque é muito difícil para todos nós, né? A gente já está vivendo com uma limitação muito grande de práticas, de hábitos que a gente tem no dia a dia. A gente mal pode sair na rua. Então, assim, se privar uma criança de brincar, sendo que, de repente, é a única maneira que ela tem de se relacionar aí com os amigos. Meu filho brinca no videogame online com os amigos da escola. Então, assim, fora do ambiente escolar digital é o que ele faz a maior parte do tempo. Então, eu sou uma pessoa completamente contra excesso de tecnologia em casa e tive que me render a esse tipo de coisa, porque eu entendo que é uma maneira de fazê-lo também, fazer esse período se tornar menos penoso para ele, né? Então, acho que na relação familiar a gente tem que tentar manter o equilíbrio mesmo, né? E ter uma relação de empatia um com o outro, né? E para esse encontro nosso aqui,
primeiro eu acabei nem me apresentando, eu sou uma especialista em comunicação corporativa, trabalho na área há mais de 20 anos, e também sou pesquisadora na área, faço mestrado junto com a Patrícia em comunicação, conheci também a Luciana por meio da Patrícia, assim como a Andrea, e sou formada em administração, em marketing, enfim, sempre construí a minha carreira no mundo corporativo. Então, acho que para essa discussão, eu tenho 2 pontos, além da questão familiar, que eu gostaria de reforçar. Primeiro, minha experiência com comunicação, né, e como é que a comunicação na pandemia se estabeleceu e ainda está se estabelecendo, e como isso atrapalha ou não a nossa vida, e a questão da evolução do trabalho. Então, começando pela comunicação, a gente percebe que, desde o início da pandemia, um sentimento que se tornou muito, muito marcante na nossa vida é o medo e o pânico, o estresse, aquele sentimento de insegurança diante do desconhecido, porque o vírus é um desconhecido e ele, mesmo a gente evoluindo aí com as pesquisas científicas, o vírus ainda é desconhecido e é natural que as pessoas busquem por informações, né, porque a dúvida, ela causa angústia, então é natural que a gente procure nos ancorar, de certa forma, em alguma coisa. E aí as pessoas buscaram a conectividade, né, buscaram a informação em toda parte. E aí é o que eu chamo de um fenômeno chamado infodemia, que também é uma epidemia, mas é a epidemia de informação. Então, a gente tem a imprensa, a gente tem pessoas físicas como nós, divulgando informação pela internet, e a gente tem as marcas construindo os seus conteúdos, se posicionando frente a toda essa crise, fazendo doações, enfim. Então, é um excesso de estímulos, é um excesso de informação que, associado ao medo, associado à insegurança, né, sobre o desconhecido, e com todo um componente político que a pandemia acabou tomando, é um cenário que prejudicou muito a comunicação, prejudicou a clareza da informação e de como as pessoas recebem essa informação, né? Nas redes sociais, talvez muitas pessoas não conheçam como é que funciona uma rede social, mas, assim, as redes sociais, elas têm uma arquitetura toda programada por algoritmos que eles são totalmente voltados ao tipo de comportamento que eu tenho na rede. Então, os algoritmos, né, a plataforma, as redes sociais escolhem o que eu vou ver. Então, quando eu assino lá a política de privacidade, quando eu aceito, eu dou permissão a cada rede social de saber o que eu curto, quais são minhas preferências, minhas informações pessoais, quem são meus amigos, meu comportamento na rede, e as pessoas não têm muita consciência de que isso acontece, né? E com o agravante de que as redes sociais, elas não filtram o que é falso e o que não é, o que é conteúdo verdadeiro e o que é falso. Isso é uma discussão que está muito em alta agora, com relação a Twitter, Facebook, que tem uma série de discussões aí na imprensa sobre isso também. Então, isso que acontece, eu vejo, quando eu busco na internet sobre Covid, sobre morte, sobre doença, cada vez que eu busco, aquela plataforma, aquela rede social, ela vai entender que é aquilo que me interessa, então ela vai me oferecer cada vez mais daquilo, e aquilo vira um ciclo vicioso, que eu só vou ver informação daquele tipo. É isso que acontece, prejudica o meu questionamento, prejudica a minha capacidade de julgamento, uma pluralidade de opiniões, e favorece aí a proliferação das fake news, e que é um fenômeno que a gente tem sofrido com a pandemia. O número de notícias falsas, assim, que se prolifera é muito grande, né, e isso também contribui para aumentar o nosso estresse, vira uma bola de neve. Então, do ponto de vista de comunicação, como profissional de comunicação, o que eu tenho como sugestão aí para vocês? Sempre buscar informação em fontes oficiais. Rede social não é fonte oficial, o WhatsApp não é fonte oficial. Então, a gente tem veículos de imprensa que têm critérios editoriais, que têm um compromisso editorial. Então, o que a gente pode fazer? Fazer uma análise crítica do que eu do que eu vejo na imprensa, do que eu assisto, e ver ponderar o que faz sentido para mim, né?
Uma outra coisa que eu fiz durante a pandemia e que me ajudou a também eliminar um pouco esse sentimento de ansiedade, de estresse, é eleger um momento do dia só para buscar informação sobre a pandemia. Porque no começo da pandemia, eu entrei nesse movimento de medo, de pânico, eu ficava o dia todo com a TV ligada, acompanhando cada movimento que acontecia. Isso gerava cada vez mais ansiedade, mais pânico e mais medo daquilo. Então, assim, é importante a gente saber estabelecer esse critério. Olhar a imprensa, olhar as notícias uma vez por dia, o que você precisa saber para não se alienar, mas que você mantenha um equilíbrio e saiba filtrar o que você recebe, né? Especialmente também o que você passa adiante, né? Se a informação não for, se você não tiver segurança que aquela informação é de uma fonte segura, não passe adiante, né? Porque as pessoas se prejudicam muito, né, com isso. E por fim, com relação à comunicação, para evitar esse estresse aí do emocional, buscar atividades fora. Gente, eu estou ouvindo alguém falar aí, acho que tem um áudio aberto aí. Cadê? Hein? Buscar atividades fora da rede. Então, buscar leitura, buscar meditação. Eu mesmo nunca tinha meditado na vida, e aí uma amiga me convidou a fazer meditação um dia online e tal, achei legal. Tenho feito, não tanto quanto eu gostaria, mas é uma prática que eu adquiri que tem me ajudado a manter esse equilíbrio emocional, além das minhas orações, e são práticas que fazem a gente se conectar com algo que nos faz bem e que nos ajuda a manter esse equilíbrio, né? Então, do ponto de vista de comunicação, essa é a mensagem que eu gostaria de passar, assim, para a gente ter consciência do que a gente ouve, do que a gente passa adiante, e filtrar esse tipo de informação para não nos fazer mal, né? E aí, eu queria falar um pouco do trabalho, para a gente fechar o assunto do home office, né? O home office, acho que muita gente, a maior parte das pessoas, especialmente em São Paulo, quem trabalha em escritório, está trabalhando de home office. No Brasil, a gente tem um mercado mais resistente para o home office, né, por uma questão cultural, em que a presença física ainda é importante. As empresas tinham alguma resistência e, por conta da pandemia, precisaram se adaptar a isso, né. Essa pesquisa que a Patrícia colocou aí no início do nosso encontro, que foi realizada por um pesquisador da USP, ela reforça que a maior parte das pessoas faz uma avaliação positiva do home office, né? 70% gostariam de se manter em home office, que é um número muito grande. Então, as pessoas, elas estão vendo vantagens e benefícios no home office, né? Indicadores positivos de comprometimento, de satisfação, de desempenho. Então, tem vantagens e desvantagens do home office, né? As vantagens para os profissionais, para as pessoas, não perde tempo com deslocamento, aumenta a sua qualidade de vida, está mais perto da família, tem maior produtividade, muitas pessoas. As desvantagens, como também a Patrícia comentou aí no início, às vezes a falta de um espaço adequado em casa para trabalhar, um espaço pequeno, tem que dividir o espaço, às vezes não tem material de trabalho, não tem um computador, tem que dividir o computador com o filho para aula, enfim. Então, tem uma série de prós e contras. Para as empresas também, né? As empresas, elas têm com o home office uma redução muito significativa nos seus custos de espaço físico, de infraestrutura. Também podem utilizar esse atributo como um diferencial para atrair talentos, para reter pessoas, né? Mas também tem o contraponto de que elas perdem na questão de engajamento, de relações pessoais, de relações entre os gestores e as equipes. Então, assim, como conclusão desse fenômeno de home office, aí, o que eu vejo? Eu acho que as coisas já mudaram. O home office, né, o teletrabalho, né, é uma modalidade que veio para ficar. As empresas, elas viram que elas conseguem funcionar com menos espaço físico ou sem espaço físico, que o trabalho à distância ele é viável e que esse movimento não deve recuar. Eu acho que já houve um avanço. Então, a gente não deve voltar atrás, né? Eu acho que vamos encontrar um equilíbrio aí entre o home office e o trabalho nos escritórios.
Nos profissionais, eu acho que existe uma tendência que eles busquem empresas que têm essa opção de flexibilidade, de modalidade de trabalho mais flexível, né? E também a gente ganha, em termos do ponto de vista de profissional, eles ganham por poder trabalhar em qualquer lugar e poder, por exemplo, assumir um projeto numa empresa do outro lado do mundo, trabalhando remotamente da sua casa, né? Então, isso também é um ganho. E esse movimento também vai proporcionar aí mudanças em formatos de contrato de trabalho. Acho que deve ter alguma mudanças aí na legislação trabalhista aí daqui para frente. Verdade, eu vou aproveitar o gancho, Ale, e vou falar. Realmente, esse professor que traz essa pesquisa da USP, ele é da FEA, e ele fala sobre isso. Não vai haver recuo, nós vamos andar para frente nessa questão do home office. Eu acho que aí é o caso de cada pessoa, família se adaptarem, né? Então, assim, evidente, muitas empresas já fecharam as portas. Com o Banco do Brasil, eu fiquei surpresa, 70% das agências do Banco do Brasil foram fechadas e o maior número de funcionários vão ficar em casa, vão ter essa opção de escolher. Outras empresas que a gente conhece, muitas multinacionais. Então, assim, realmente nós estamos numa transformação da sociedade e estamos numa transformação também de nossa relação com o trabalho, né? Então, assim, interessante que nessa pesquisa que o professor trouxe, que eu achei que ela embasou bastante a nossa conversa, ela ajudou a gente a pensar, ele fala que só 11 pessoas, 19% das pessoas acharam que não gostaram do home office, mas muito provavelmente também por conta dessa adaptação. Quer dizer, se 70% das pessoas gostaram, porque se adaptaram rápido, 19% não gostaram, provavelmente por conta da falta de adaptação, né? Então, a gente vê que isso vai ser uma realidade nossa. Isso daí até acho bem positivo, a gente passar mais tempo com a família também, no espaço da nossa casa. Algumas profissões não permitem isso, principalmente as profissões da saúde, que a gente sabe, a doutora Luciana tem uma rotina diferente, eu também, eu acabo saindo todo dia para ir para o hospital, né? Mas eu ainda acho bastante positivo que a gente tenha conquistado isso nessa época de pandemia. Então, assim, alguma coisa positiva ficou, né? E a gente pode, não sei se voltar em relação a questões de educação, eu queria comentar um pouquinho mais, mas acho que a Andréa Matius entrou. Eu gostaria que ela se apresentasse, falasse um pouquinho da realidade dela também, e ela tem outras experiências, e ela passou por outras situações agora também na pandemia, então acho que ela pode contribuir um pouquinho com a gente nesse momento. Andréa, você quer falar um pouquinho com a gente? Andréa? Deixa eu ver se tem mais algum recado aqui, porque eu estou vendo que ela entrou. Ela está online, mas não. Talvez algum contratempo. Ela está online, ela avisou para mim, estou chegando em casa, estou conseguindo entrar, isso já era por volta das 7h30, né? E aí ela falei, que bom, eu realmente vi que ela está online, mas acho que talvez não esteja conseguindo comentar agora. Então, assim, Alessandra, se você quiser colocar mais uma questão sobre essa questão do home office, da educação, dos filhos, acho que aí você termina a sua fala, desculpa, eu te interrompi, tá bem? Não, imagina. Vou fechar meu áudio aqui para... Tá bom. Eu já estava fechando essa questão do trabalho remoto, né? Ela vai também promover muita movimentação no mundo dos negócios. Então, a gente vai ver aí escritórios fechando, como a gente já viu aí, mudança no setor imobiliário, né? Tanto corporativo quanto residencial, porque os grandes escritórios devolvendo aí, cancelando os aluguéis, algumas empresas migrando para espaços com demografia menor, então com densidade populacional menor, e pode ser que também isso também impacte na questão, no setor imobiliário residencial, né? As pessoas migrando também para o interior, para outras cidades, enfim, isso também é uma possibilidade aí, impactar o meio ambiente, impactar a questão todo o sistema de logística. Então, toda a pandemia, eu acho que ela está trazendo transformações para todos os setores, né? Então, no mundo dos negócios também, as pessoas precisam estar muito alertas, porque eu acho que tem grandes transformações por vir, né?
E o uso da tecnologia, que eu acho que a transformação digital só vai acelerar, as empresas devem utilizar cada vez menos eventos presenciais, né? Cada vez menos viagens para realizar reuniões, encontros, enfim, e a contratação cada vez maior de serviços digitais, né? Eu acho que o mercado de trabalho vai acabar encontrando um caminho do meio, que eu acho que eu acredito mais nesse formato híbrido, de um caminho intermediário. Então, alguns setores precisam de mais ou menos presença física. Então, cada modelo, cada negócio vai encontrar o seu modelo de trabalho, assim como cada profissional também vai encontrar a empresa que se adapte, que se adapte, né? Ou que se encaixe, melhor dizendo, ao que você entende como melhor para a sua vida, né? Então, eu acho que é uma mudança conceitual, é uma mudança de valores, a gente está aprendendo a ressignificar as coisas, as nossas rotinas, as nossas relações, o nosso trabalho, a sociedade está mudando, a gente está entrando numa era de uma sociedade mais humanizada, apesar de ter muita tecnologia, a gente está em plena revolução 4.0, mas a humanização está vindo como protagonista também desse movimento, né? A tecnologia é muito a favor do bem-estar do ser humano. Então, para fechar, eu acho que o fundamental aí é a gente olhar para uma palavra-chave, que é a empatia. Ter uma escuta ativa, uma visão do outro, assumir soluções que impactem de forma coletiva e não individual, né? Eu vi uma palestra esses dias, que o diretor do McDonald's, ele fechou um tema que ele falava sobre empatia, ele fechou assim, empatia não é um dom, é uma decisão, é uma escolha. Então, a minha mensagem é que a gente tire algo de bom dessa crise, né? Que as pessoas, que nós, as empresas, os governos, que a gente tenha como residual dessa crise mais solidariedade, mais empatia, mais igualdade, né? Que a gente trabalhe para um mundo mais justo, né? Porque se tem uma coisa que esse vírus demonstrou para a gente é que nós, de fato, somos todos iguais, né? Então, acho que é um impacto, uma mudança muito forte pessoal e também no mundo dos negócios, né? Olha, é interessante, você falou sobre empatia. O nosso trabalho no hospital, o nosso setor, onde as meninas estão como voluntárias, né? Porque elas precisaram ser deslocadas, a doutora Luciana falou um pouco sobre isso no começo, para outro setor dentro do hospital, algumas áreas foram fechadas, e foram unidas forças para poder cuidar do hospital nesse momento de, de grande recebimento de várias pessoas que estavam internadas lá por conta do Covid. Então, as forças se juntaram e o nosso setor, ele fala muito sobre isso, sobre a empatia. A empatia se aprende. É isso que a gente sabe, Alessandra? Então, assim, às vezes a pessoa não tem tanto, mas ela pode desenvolver, isso que é interessante, ela pode aprender a ter empatia. Nesse momento de Covid, eu acho que nós vimos muitos movimentos de solidariedade na sociedade, até fora do comum. Tivemos, inclusive, projetos lá dentro assim, espantosos, de 800 pessoas mandando e-mails para a gente no começo para poder se voluntariar, tá? Sem ganhar nada, para poder conseguir trabalhar. Então, assim, isso daí é realmente bem interessante de ver. Empatia, cuidar do outro nesse momento. Se eu posso, eu vou cuidar de outra pessoa. Se eu posso, eu vou ter um olhar para o outro. Tá bem interessante mesmo. A Andrea está com problema no áudio dela. Não é daqui, tá? Assim, não tenho como autorizar o áudio dela, realmente tentei. Ela tem, não sei se ela tá com algum caminho do áudio lá dela que não funciona. Ela está pedindo desculpas para a gente, tá? Outra coisa que eu queria comentar, em relação também, baseada na pesquisa do professor Wilson Amorim, ele fala que o que ele percebe que maior impactou na sociedade, a economia, a gente sabe que sim, ele é um professor de economia, ele traz essa pesquisa baseada em dados da economia, e ele até falou uma coisa bem interessante. Ele tem um segundo artigo dele que ele comenta como estava o nosso país, né? Então, desde 2000 para cá, todo o desenvolvimento econômico, de trabalho. Depois ele fala que nós estávamos numa situação em 2019 e, de repente, entramos em 2020 para tudo. Então, assim, congelou tudo. Nós estamos no momento de que nós precisamos realmente repensar como vão ser as coisas. Mas ele fala que o que ele mais achou que impactou foi a área da educação. Porque ele falou assim que tanto os professores quanto alunos caíram num ambiente improvisado
e cada um precisou ir se adaptando nessa área como pôde, né? Então, nós falamos, não é adequado, a doutora Luciana trouxe sobre isso, uma criança ficar em aula EAD, mas era o que tinha para ser oferecido no momento, para não deixar as crianças tão desocupadas também, tentar ocupar o tempo delas, e além com um pouquinho de conteúdo, fazer as crianças se mexerem, gente fazendo educação física na frente do vídeo. Então, assim, uma realidade marcante demais para a gente, e agora as expectativas para o futuro. Então, assim, nós aqui trouxemos bastante fala sobre o que nós estamos vivendo nesse momento, o que nós passamos, o susto como nós percebemos que a gente precisaria ficar confinado, o desconhecimento do vírus. Agora nós já temos uma esperança de uma vacina, estamos nos adaptando, aos poucos talvez a gente vai ter esse desconfinamento, e justamente abrir esse canal de conversas para que a gente consiga conversar. A gente precisa ser bastante focado entre as nossas colegas, não é verdade? Então, assim, a gente teve a participação de alguns colegas que mandaram questões. Eu espero que algumas questões tenham sido abordadas nesse momento, mas a gente pode até citar aqui, não é, Alessandra, que também Tati, deixa eu acompanhou? só comentar uma coisa, Sim. assim, que o vírus, né, ele não escolhe ninguém, né? Mas, Sim, por outro doutora lado, Luciana. assim, por outro lado, a situação que a gente estava vivendo agora é uma situação que piora as desigualdades, né? Se a gente está tendo dificuldade com a aula virtual, com a alfabetização dos nossos filhos, imagina as crianças de escolas públicas, né? Sim, é uma realidade marcante, a gente precisa trazer outras falas sobre isso, sim. Como que então, cada pessoa se adaptou. E aquele que não tem conexão? Às vezes não tem conexão, às vezes não tem comida, em casa comia na escola, crianças que têm um ambiente familiar, né? Acho que nessa pandemia trouxe para a gente como é importante o equilíbrio familiar, né? Como a nossa casa é importante que seja um ambiente de paz, de harmonia, de empatia, como vocês falaram, que todo mundo se ajude, né? Esse momento, eu acho assim, a gente está tendo uma oportunidade para mudar a nossa vida, né? Mudar nossos conceitos, mas também a gente, além de mudar a nossa vida, a gente tem que lembrar um pouquinho do social também, que tanto na pandemia... Super importante, importantíssimo. Assim, tanto a questão de saúde, né, é mais difícil em quem depende do sistema de saúde, e toda a questão da educação, todas essas questões, eu acho que as desigualdades, no momento atual, elas foram intensificadas. E acho que tem que haver realmente assim, uma mudança do pensamento, né, do Brasil, é o momento, assim, de intensificar as ações sociais mesmo. Por outro lado, a gente vê muita solidariedade, tanto nos voluntários do hospital, acho que é muito emocionante trabalhar nessa parte, e no dia a dia a gente vê muita gente, por um lado a gente vê muita gente querendo ajudar, e esse espírito de solidariedade também, ele também está aumentado nesse momento de pandemia, mas lembrar dessas desigualdades e que essa questão social também tem que ser trabalhada, né? A gente vê algumas notícias tristes, né, que no momento de pandemia, que tem gente passando fome, precisando de atendimento de saúde, continuam havendo desemprego, né, o próprio desemprego. Continuam havendo desvios e superfaturamentos justamente nos contratos da pandemia. Então, assim, isso tem que acabar, né? A gente tem que pensar realmente num social, violência dentro da família, assim, acho que a gente começa a pensar nessas coisas, assim, como a nossa casa é importante, como é um lugar realmente que a gente tem que estar bem e tem que estar em paz. Eu acho que a pandemia trouxe isso para a gente também, e da gente melhorar toda essa questão familiar. E como eu tinha falado, né, só fechando também antes, cada um tem que achar o seu equilíbrio dentro da sua casa e dentro das suas questões, né? Para muita gente, né, ansiedade, alteração de sono, falta de atividade física, cuidar das outras doenças. Então, são questões que não podem ser esquecidas também, já que a gente vai viver um tempinho com essa pandemia. Então, que cada um mesmo procure ajuda com os colegas ou com pessoas especializadas quando for o caso. Mas, assim, sem esquecer, e sem se esquecer só da gente, esquecer que esse social está intensificado. Eu vou começar aqui agradecendo a todos que participaram, a doutora Luciana, que trouxe a fala sobre a área da saúde, a Alessandra, que trouxe a fala sobre a área da comunicação, como que a gente pode evitar de ficar buscando
informações ao longo do dia e que isso também traz ansiedade para a gente sem querer pode disseminar essa ansiedade para a família, para os filhos, né? E agradecendo também aqueles que enviaram as questões. Aqui nós recebemos sobre o desafio, como lidar com esse desafio. Então, assim, cada um está precisando se adaptar e achar caminhos. Nós conversamos sobre isso, cada um buscando informações entre os amigos. Eu acho que esse compartilhamento de informações que a gente está fazendo aqui ajuda a gente a buscar esses caminhos para superar esses desafios que nós temos. A gente não tem uma receita pronta para isso, não é verdade? Nós recebemos um pedido de fala sobre como é que vai ficar o futuro, então nós estamos também construindo essa ideia, tentar trazer outras pessoas que falem o que elas acham que vai ser, como é que vai ser, baseadas em pesquisas, né, que isso também ajuda a fundamentar como pode ser o nosso comportamento, como nós podemos passar informações boas para frente, né, não é passar informações que não estão fundamentadas. E a terceira questão aqui também bem interessante é de outra mãe também, que eu espero que seja uma das nossas convidadas próximas para falar com a gente, que é a Kate, e contar para a gente como que ela lida também com as crianças bem pequenas em casa, são 2 crianças bem pequenas, e ela também pede para a gente comentar, por exemplo, sobre espaços de introspecção. Como que a gente consegue, então? Não dá para sair de casa, tem 2 crianças pequenas, não dá para levar as crianças para poder se distrair fora de casa, não dá para receber alguém em casa para ajudar porque a gente está com medo de receber alguém e a pessoa está doente. Então, assim, não é uma situação fácil. Nesse primeiro momento, a gente trouxe algumas pequenas informações. A Kate perguntou para a gente como que a gente poderia sugerir para ela esses espaços, mas eu espero também que ela venha conversar com a gente num outro momento e conte para a gente como ela foi tentando encontrar esses espaços de introspecção, inclusive, como mãe, o que eu faço? Eu quero agora sair desse ambiente que eu estou, eu preciso espairecer um pouco, para onde que eu vou? Não podia para lugar nenhum, nem para um parque, nem nada, então, assim, complicado, bem difícil mesmo esse momento para todas nós, né? Então, eu agradeço muito todos os participantes que entraram e estão aqui com a gente nessa fala, tá? E vamos ver se a gente consegue ir abrindo esses espaços e mantendo esses espaços de conversa. São todas as pessoas muito bem-vindas, tá? Então, eu passo agora a palavra para minhas amigas também e da minha parte, assim, eu já vou me despedindo, tá? Muito obrigada por todos que estão aqui com a gente nesse momento. Obrigada pela participação. Eu acho que nessa questão é fundamental que cada pessoa tenha seu espaço também. Por isso que o equilíbrio e essas soluções são individuais. Mas, assim, a pessoa precisa... Agora, né, que a gente está tendo um pouco mais de abertura, né, tem que conseguir. Primeiro que a gente tem que dividir responsabilidades e todo mundo tem que se ajudar. E assim, se a pessoa acha importante, na verdade é importante para todos, mas a necessidade de sair para fazer uma caminhada, como a Alessandra falou, de fazer uma meditação, eu acho que está num momento que está todo mundo, né, preocupado, ansioso, com angústias. Esse momento de cuidar da pessoa, se cuidar, é muito importante. Lembrando que a gente tem que... Se cuidar para cuidar dos outros, né? A gente tem que estar bem, para a gente poder cuidar das crianças, né, poder ter esse ambiente de invenção, de brincadeira, de ensinar coisas, porque agora a gente está tendo um papel mais ativo na educação, de uma forma mais lúdica, né, da gente tentar não ficar brigando, se estressando. Isso. Doutora né? Luciana, Então, a senhora falou tudo. Você falou assim, você falou redescobrir os espaços. Eu acho que é isso. Então, assim, é importante isso, A gente está tendo uma sobrecarga, né? Sobrecarga de trabalho, sobrecarga com os estudos, sobrecarga com os cuidados, sobrecarga com a casa, e além de tudo isso, a gente tem que estar bem. Então, assim, a gente tem que Nosso se cuidar. tempo se encerrou, mas muito obrigada, gente, por tudo. E eu também, para fechar, queria agradecer a presença de todos. Acho que a gente tem que enxergar aí o copo meio cheio, né? E outro dia eu ouvi uma coisa que me chamou a atenção, que a gente ainda vai sentir saudade dessa fase, porque a presença das pessoas, da família junto da gente é tão raro quando a gente está na correria do dia a dia, né? Então, tá junto do filho, assim, tá junto da família em casa, são momentos que, bem ou mal, você tem que aproveitar, né? Então, que a gente passe por isso e leve algo de bom nessa experiência. Obrigada a todos que participaram, agradeço aí a todos os colegas aí que prestigiaram o nosso encontro.
Obrigada, gente. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite.